Realizou durante os meses de maio, junho e julho deste ano 243 julgamentos sumários. O comércio ilegal de moeda, a especulação do preço da corrida de táxi, a condução sem habilitação e em estado de embriaguez são os crimes mais comuns a nível daquele que é um dos municípios mais populosos de Luanda. Para mais esclarecimentos, temos em estúdio o Dr. José Eduardo, juiz de Direito da 17ª Secção do Tribunal da Comarca de Viana. Doutor, muito boa noite. Bem-vindo à Hora 10 da noite. Boa noite, caro jornalista. Boa noite, telespectadores de cabine da Cunene do Mar ao Leste. Disposição boa? Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bem, vamos então começar a olhar para o tema de hoje. Como é que podemos caracterizar um julgamento sumário? O julgamento sumário é dos julgamentos mais simples. É a forma de processo mais simplificado. Ocorre em que circunstância? Quando o seu agente é detido em flagrante delito, e cuja a moldura penal abstrata não seja superior a 4 anos pelo crime, então, e que também o julgamento tem elementos suficientes para que o julgamento ocorra num tempo recorde, que não seja mais de 15 dias, quando mais curto espaço de tempo for, melhor. Quer dizer, que se o indivíduo for detido hoje e ser julgado hoje, melhor. Então, é a forma de processo, esta é a forma da tramitação do processo sumário. Tal como o nome diz, é mesmo um julgamento resumido, acima de tudo, rápido e prático. Estamos a falar de 243 julgamentos sumários em 3 meses. O que é que estes números representam? Representam, para nós, que os outros intervenientes na administração da justiça estão a fazer a sua parte. Chamamos aqui as OPC, que é os órgãos de polícia criminal, e não só a própria polícia de ordem pública. E, aliás, recuando, nos casos de processo sumário, a detenção pode ser feita por entes públicos ou por entes privados. O que terá ocorrido, houve uma subida vertiginosa em termos de processo sumário a nível da comarca, sobretudo com a entrada da Lei 12/24, que faz a revisão da norma concernente à condução sem habilitação, previsto no Código Penal, e com as operações que incidem sobre os motociclistas, vulgos Cupapata, isto também levou muito número de processos para a nossa comarca. Sem esquecer que temos um leque de 10 crimes frequentes na nossa jurisdição, com destaque, como disse, da condução sem habilitação, com 80 processos, comércio ilegal de moeda, com 66 processos, condução em estado de embriaguez, também é o terceiro mais julgado, com 43 processos. O quarto é desobediência, contrafação, uso e quebra de marcas e selos, com 16 processos. O quinto é especulação da tarifa de táxi, com 10 processos. O sexto, a desobediência em geral, com 8 processos. O sétimo, resistência contra funcionários, com 4. O oitavo, condução perigosa de meio de transporte, com 3. O nono, receptação, com 2. E o 10º, exploração ilícita de jogos. São processos em cursos ou já tratados? São processos já tratados e terminados. Okay. Infelizmente, como diz o próprio nome, processo sumário, o seu tratamento é mesmo urgente e também termina com muita facilidade. Nós estamos a falar em média de quantos processos vão a julgamento sumário? Olha, só a título de exemplo, hoje a comarca, e eu tive de sala, julgamos mais de 20 processos sumários. Só num dia? Só num dia. A comarca, nessa altura, tem 2 secções criminais, que significa que temos 2 salas de audiências a funcionar por dia, temos 2 juízes por dia, e
temos essa avalanche de processos. A demanda é maior. É maior. Os números que nos apresentam ao longo de 3 meses, isto nos leva a crer que há violação de muitas leis a nível de Viana, não é? Já fez aqui menção dos principais casos. Sim, senhor. Não quero dizer que sim, mas é preciso percebermos que Viana é o município mais populoso de Luanda, que são mesmo do país. Tem uma densidade populacional acima de 1 milhão de habitantes, para um horizonte de 243 processos, não chamaríamos que há muita violação das regras em sociedade. É verdade que há, sim senhora, indivíduos que violam as normas de boa conduta social, mas que Viana também tem cidadãos que respeitam e andam na sã convivência em sociedade. Quais são os efeitos após a conclusão destes processos a nível da própria comarca? Qual tem sido a relação do tribunal com a população nesse sentido? Bem, a relação com a população. O tribunal quase não tem relação com a população. Refiro-me mais aos próprios integrantes, não é? Do processo em si. Sim. Ok. A título de exemplo, antes desses últimos 3 meses, os crimes de especulação, aliás, do comércio ilegal de moeda e especulação da tarifa do táxi eram os mais elevados. Mas hoje já é notório que, a título de exemplo, hoje eu pessoalmente tive 10 processos sumários, já não surgiu, não compareceu a mim um processo de especulação da tarifa. O que significa que as decisões que o tribunal tem tomado têm refletido nos taxistas que praticam esses atos de especulação do preço e, concomitantemente, reflete na vida do cidadão, que tem a especulação e tem o encurtamento das rotas definidas pelo órgão regulador. Então, com as punições ou as penalizações que o tribunal tem aplicado a estes privilegiadores, reflete na vida do cidadão. Esta é a relação que nós podemos dar com... Eu gostava que tocasse um pouco mais no que já fez referência em relação à entrada em si do processo, ou seja, quem detém o cidadão até chegar a julgamento sumário. Eu gostava que esclarecesse mais para que sejamos melhor compreendidos. Ok. Quem detém o agente do crime cuja a forma de processo será o sumário? A lei diz que qualquer pessoa, qualquer força pública ou privada que flagrar alguém a cometer o ilícito pode detê-lo e lavrar um auto de notícia e competentemente apresentar ao Ministério Público, que é de promover este julgamento. Significa, dito de forma mais básica, quer dizer, que o agente de segurança privada, flagrando um indivíduo a cometer um delito, pode deter, levá-lo a uma esquadra, e na esquadra não está o magistrado do Ministério Público. Este, por sua vez, vai qualificar e vai determinar a forma do processo. E depois segue normalmente. Segue normalmente. A regra é que o processo sumário deve ser julgado no mesmo dia. No mesmo dia. Sim, mas às vezes há questões logísticas que não permite. Outra limitação é um processo, por ser simples, também não exige muitas testemunhas. Por exemplo, tem um limite máximo até 5 testemunhas. Quer dizer, que não se pode arrolar mais do que 5 testemunhas. E para os casos que não se consegue concluir no mesmo dia? O magistrado competente exar um despacho e no dia subsequente dá-se continuidade do julgamento. Portanto, é um procedimento normal? Normal, porque cada processo sumário é um processo. Por exemplo, falamos aqui da desobediência, contrafação e uso e quebra de marcas de selo.
Normalmente é um crime fiscal aduaneiro, em que o tribunal muitas vezes não se dispõe de um técnico especializado em questões aduaneiras e fiscais. Então, há que se requisitar esse técnico junto à Administração Geral Tributária e obriga-nos a levar o processo, transitar para o dia seguinte. E já que toca em técnicos, como é que estamos a nível de quadros na comarca de Viana? Temos quadros suficientes para a demanda que se impõe? Diria que ainda não. Estamos servidos do ponto de vista de infraestrutura, como ela também, a comarca de Viana, evoluiu agora em fevereiro para a comarca. Era simples extensão de 2 salas, de 2 secções da sala criminal da comarca de Luanda. Ela agora evoluiu para a comarca e ainda não dissemos que temos quadro suficiente, mas temos respondido na medida do possível. E, aliás, fomos graciados agora com novos colegas juízes que começaram a... Nesta altura já temos quantos juízes? E para o julgamento temos 12, temos 6 em cada secção. E recebemos mais juízes, mais vocacionados a ti agora ainda, para a unidade de garantia, juízes de garantia. Muito bem. Como estamos em relação ao julgamento de crimes contra a vandalização de bens públicos? Já há algum processo à volta deste assunto? Felizmente, nos últimos 3 meses, só ocorreu um crime, aliás, um julgamento, que chegou, quer dizer, que não é que só ocorreu um crime, só chegou ao tribunal um processo. No campo ainda do julgamento sumário, não é? No campo do julgamento sumário. E, aliás, os crimes de vandalismo ou danos a bens públicos têm uma natureza sumária mesmo. Tendo em conta a natureza da coisa atingida, por aí fora. E como é que, de modo geral, se pode aqui classificar a demanda processual a nível de Viana? Viana supera até certa medida algumas províncias desse país. Vejamos que no período em análise, Viana recepcionou 556 processos para uma média de 12 juízes, quer dizer que é uma média de 45 processos por juiz. Muito bem, doutor, nós estamos a caminhar mesmo para o fim da nossa conversa. Qual é, portanto, a mensagem, a última consideração que queira deixar aqui a todos que nos estão a assistir? Bem, é dizer para todos os cidadãos que os tribunais estão para garantir e administrar a justiça, reparar os direitos violados e punir aqueles que violaram os direitos de outros, ou mesmo, como disse aí atrás, vandalizar o bem público, que quando alguém vandaliza o bem público está a violar o direito de todos nós. Então os tribunais estão aí para servir, administrar a justiça e reparar os danos e os direitos ora violados. É importante que todos ajam de acordo com a lei. Com a lei e as normas que a sociedade rege. Muito obrigado, Dr. António José Eduardo, pela presença e continuação de uma ótima noite de segunda-feira. Obrigado, nós. Obrigado. E nós vamos seguir com outras que dominam a atualidade.